Palavra da Verdade, devocional de 11 de setembro, o selo da nossa união com Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 1, de 13 a 14. A união mística dos crentes com Cristo pode ser definida como a união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da sua vida e poder, da sua bendita ventura e salvação. Temos visto que essa união com Cristo é o fundamento da aplicação da sua obra redentora sobre o seu povo. Vimos igualmente que ela foi decretada por Deus Pai, que planejou e pré-ordenou em Cristo a salvação do seu povo para o louvor da sua glória antes da fundação do mundo. Vimos ainda que era necessário que essa união tivesse não apenas um caráter pactual e legal, mas precisava ser realizada objetivamente por Deus Filho, de modo que Cristo se tornasse um conosco, participando da carne e do sangue. Assim, nossa união com Ele também seria uma união orgânica e histórica. Mas como vimos, embora a obra redentora de Cristo tenha ocorrido no tempo e na história, ela ocorreu fora de nós. Isto significa que a obra do Pai e do Filho garantem a concretização do plano redentor, mas para que a bênção salvífica se tornasse para nós uma experiência histórica pessoal, era necessário que as bênçãos conquistadas por Cristo nos fossem comunicadas subjetivamente. Lembrando da observação de Louis Berkhoff, todas as bênçãos da graça salvadora estão prontas para a Igreja em Cristo. O homem não lhes pode acrescentar nada, e agora só esperam a sua aplicação subjetiva pela operação do Espírito Santo. Sendo assim, a união mística preordenada por Deus Pai e executada por Deus Filho é aplicada subjetivamente por Deus, o Espírito Santo, na vida do pecador. E como o Espírito cumpre este papel? Em primeiro lugar, é o Espírito Santo que nos desvenda o Evangelho, que é o mistério da vontade de Deus Pai proposta desde a eternidade em Cristo. Após afirmar que fomos eleitos para o louvor da glória da graça de Deus, Paulo está falando dessa aplicação da obra redentora ao ressaltar que Deus derramou essa graça sobre nós abundantemente, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, no verso 9. Esse conhecimento salvífico de Cristo é tarefa do Espírito Santo. Uma das passagens da Escritura em que esse papel do Espírito é especialmente ressaltado é 1 Coríntios 2, de 9 a 16, que diz: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Assim, o Espírito de Deus abre-nos o entendimento e nos infunde a fé na palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. É por meio da fé que nos apropriamos da graça, mas esta fé também é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, como está escrito em Efésios 2, 8b e 9. Assim é pela fé que somos unidos subjetivamente a Cristo. Em segundo lugar, uma vez crendo em Cristo, o mesmo Espírito da promessa que nos infundiu a fé salvadora, sela-nos para o dia da redenção, como está escrito no verso 13. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós para garantir o cumprimento do plano salvador de Deus. Duas palavras enfatizam esta garantia: selo e penhor. Como selo, o Espírito Santo é o sinal de reconhecimento ou posse da parte de Deus. Observe que o Espírito nos sela até o resgate da sua propriedade. No caso aqui, nós somos a propriedade selada. Ao mesmo tempo, temos uma herança,
pois Ele é o penhor da nossa herança. Isto se cumpre na união com Cristo, pela qual nós somos de Cristo e Cristo é nosso. E como penhor, o Espírito é a garantia, a antecipação que assegura o saldo, a libertação definitiva e futura que Deus prometeu ao seu povo. Não apenas a antecipação, mas também o antegozo das bênçãos vindouras. Pela habitação do Espírito em seu coração, os filhos de Deus já começam a gozar substancialmente dessa união com Cristo. Por meio do Espírito de Cristo é que eles podem também clamar Abba, Pai. É Ele quem derrama o conhecimento experimental do amor de Deus em nosso coração e testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus, como está escrito em Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Igualmente, em Romanos 8, 15 e 16 está escrito: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ainda, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas 4, 6. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Por isso é pelo Espírito que vivenciamos a experiência pessoal da paternidade de Deus. É igualmente pelo poder do Espírito que temos a experiência pessoal do amor de Cristo. É por essa razão que Paulo ora em Efésios 3, de 16 a 19, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Em tudo isto, aprendemos que o Deus Trino opera nossa salvação, e tudo isto na base de nossa união com Cristo, união que foi planejada desde a fundação do mundo por Deus Pai, executada na obra redentora de Deus Filho e aplicada em nossa vida por Deus o Espírito Santo, que vai nos tornando mais e mais semelhantes a Cristo, a quem estamos unidos para sempre. Aquele que compreende o grandioso plano redentor e soberano do Deus Trino há de se juntar a Paulo em louvor e adoração, dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E essa tão grande salvação não pode ser guardada apenas para nós. Se compreendemos o privilégio que temos, nós nos juntaremos ao apóstolo que proclama: o Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.